Eu sou o Lucas Lopes. Eu sou o Davi Chagas. E eu sou o Vitor, a voz que clama no deserto. Esse é o episódio 00 do novo podcast da Viva, Nova Frequência, e a gente está muito feliz com tudo que vai acontecer aqui. E a gente quer contar um pouco sobre quem a gente é para você conhecer a gente primeiro, né, amigos? Cada um de nós, né? Fala aí. Quem é você, Lucas? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou casado com a Stephanie. Que isso. Sou recém-casado aí. Estou na igreja desde criança. Sou apaixonado pela minha igreja, pela minha juventude. E Cristo é a razão de tudo. Amém. Sou eu agora? Vai, amigo. Sou o Davi Chagas, namorado da Milena Mello, menina maravilhosa. E, cara, eu sou músico aqui, eu estudo Direito. E eu já estava há um tempo querendo fazer um podcast. Tinha até falado com o Vitor, que é a voz que clama meio deserto ali. Com o Lucas também. A gente tinha essa ideia de fazer um podcast para poder se comunicar com outras pessoas, né? Acho muito legal quando a gente que está dentro da igreja tem essa capacidade de conseguir entender outras linguagens, de conseguir se comunicar com outras tribos e tal. Eu acho que é muito importante. E eu amo Jesus também, cara. Glória a Deus. Meu nome é Maiara, eu estou aqui também desde nova, né? Eu tinha 6 anos. Vou fazer uma propaganda do meu namorado aqui também, porque todo mundo fez. Meu namorado Wesley, lindo também. Wesley. E eu acho que é isso, né? A gente sempre quis criar um podcast e a gente juntou todas as nossas ideias e a nossa vontade em prol de uma única coisa, que é Jesus, que é o que a gente ama de verdade. E eu sou o Vitor, eu também sou apaixonado por podcast, eu escuto direto. E eu acho que é uma parada que a gente consegue aprender muita coisa, tem muita coisa legal que a gente pode crescer, tipo, em várias áreas da vida, em vários tipos de coisa. Mas deixa eu me apresentar mais antes de falar disso. Eu sou engenheiro de produção, eu estou aqui na igreja desde 2008, 2009, tem bastante tempo já. Eu sou noivo da Mariana, Mariana linda, maravilhosa, futura médica aqui da igreja. Aleluia! E estou aqui com vocês também porque, como todo mundo falou, né, tipo... Podcast é uma parada que a gente gosta e é uma forma da gente estar expandindo a mensagem que a gente acredita muito. Até porque eu também amo Jesus como você. Glória a Deus. Que bom. E é isso. E é isso, é verdade. Esses somos nós, né? Exatamente. Então, o intuito do podcast, né, é a gente discutir alguns assuntos e temas variados que as pessoas não são acostumadas a tratar com pessoas da igreja, né? Geralmente a gente tem sempre meio que um pé atrás ou algum tipo de desconfiança na hora de tratar alguns tipos de assuntos ou temas que as pessoas ficam desconfortáveis. Eu acho que aqui é o lugar para a gente quebrar algumas barreiras, para a gente vencer alguns tipos de preconceitos que a própria igreja levanta também em relação a alguns assuntos. Né? Com certeza. Eu acho que o que você falou de quebrar barreiras, para mim, é chave aqui. A nossa maior intenção é ter um canal de comunicação aberto com qualquer pessoa que quiser chegar, abrir o nosso vídeo, ou escutar a gente em qualquer plataforma. O que a gente mais quer é abrir esse canal de comunicação. O nome diz Nova Frequência é exatamente isso, né? A gente quer ser ouvido e quer ouvir também, se comunicar com todo mundo. E eu acho também que é legal, né, a gente compartilhar um pouco sobre o porquê que a gente, como jovem, está aqui, né? Por que a gente é apaixonado por Jesus. E também conhecer um pouco, né, sobre o que a gente faz, o que nos motiva, o que a gente realmente tem em comum, sabe? Porque não somos alienados, somos jovens. Sim. Mas a gente tem um único alvo. Eu acho que é importante também a gente explicar por que a gente continua, por que a gente insiste. É o que a gente acredita, né? Sim, eu acho que é realmente por aí. A gente tem muita coisa que a gente tem aprendido com muita gente que a gente tem acesso hoje, que a gente quer estar levando à frente, né? Eu acho que eu já aprendi lições super valiosas para a minha vida em todas as áreas por causa do cristianismo, por causa da minha crença, da mesma forma como vocês. E se você que está assistindo é um cristão, provavelmente você também tem muitas coisas assim na sua bagagem, né, que tem muito sobre isso. E é legal a gente estar levando isso, tanto para a galera da igreja quanto para quem não é. Porque a gente tem... Cara, eu acho que a gente vai aprender muito aqui, talvez mais que todo mundo, porque a gente vai assistir mais episódio do que quem está vendo, né? Verdade. É verdade. A gente vai trazer também muitos convidados, pessoas diferentes para participar. Eu acho que a gente vai agregar muito valor. Inclusive, fiquem à vontade para sugerir qualquer coisa, qualquer tema que vocês queiram, que vocês achem legal a gente falar, nos comentários aí nas redes sociais, pode sugerir no Instagram da Viva. A gente vai estar sempre ouvindo vocês falarem. Não esqueça de curtir também, compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. E assinar, se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações desse certeza, canal. cara. Se você está O Vitor vendo é no muito- YouTube, né? Tem que mandar para seus amigos e para seus inimigos. Porque eles também vão gostar e vão ser abençoados. Mas é isso. Isso aí. Mas assim, a gente estava falando sobre barreiras, né, que algumas vezes a gente levanta sem querer ou até às vezes querendo mesmo, né? Para vocês, o que são essas barreiras de fato e
Por que elas estão lá? Cara, acho que a principal barreira hoje, uma das principais, né? Como é que eu vou falar? A principal, tem tanta coisa para a gente falar, mas é essa questão da gente, muitas vezes, a igreja, por muitos anos, se posicionou como alguma coisa separada das coisas, entre aspas, das coisas do mundo. Como se a gente não tivesse um alinhamento, não tivesse uma interseção entre a nossa vida e a vida de uma pessoa normal que não necessariamente conhece a Cristo. Então, por muitos anos, a gente foi meio que distante dessas pessoas. Eu acho que o canal de comunicação ficou um pouco com alguns ruídos. Então, uma série de preconceitos foram sendo firmados em relação à igreja, em relação à forma de pensar que a gente tem, que eu acho que foi atrapalhando muito as pessoas se achegarem a nós e entenderem um pouco mais de como a gente pensa e tal. Eu acho que essa é a principal barreira entre a gente e a galera que não necessariamente pensa igual a gente, entendeu? Verdade, eu acho também que, como jovem, né, a gente está bem no meio de se comunicar com as pessoas que são mais velhas que a gente, no meio de se comunicar com as pessoas que estão vindo depois da gente, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ficar bem atento, porque eu acho que é o nosso papel. E vocês falaram, eu lembrei que eu conheci uma vez um moço, ele, na verdade, ele já até falecido, ele era bem velho já na época, e ele tinha um quadro, que nesse quadro mostrava o caminho de Deus, o caminho espiritual e o caminho do mundo. O caminho do mundo, o caminho ruim, um caminho assim que levava à morte, tinha cinema, teatro, Futebol, esporte, né? futebol. Eu já ouvi falar uma vez, ô Vitor, que a bola era o ovo do capeta. Mentira. É sério? Sério. Aí o desenho era tipo um ovinho assim de galinha, entendeu? Assim, tá ligado? Escrito capeta, tá umas ligado? Aí a teorias. bola, os caras jogando assim, entendeu? Sim, Aí nesse antigamente nível. a gente escutava que a televisão era do diabo, tinha várias paradas assim. E aí nesse quadro, o caminho para isso, tipo, era uma porta enorme. Porta larga. A porta larga, E aí tinha uma porta estreita, era um caminho pequenininho, no filete de corredor cheio de espinho, umas coisas assim horríveis, com 3 pessoas assim, e o outro lado era cheio de gente. E eu acho que é uma péssima interpretação do cristianismo, uma forma das pessoas acharem que, tipo, a vida cristã é um negócio assim esquisito, é pra você andar em espinhos e A tal. associação histórica que foi sendo feita em relação a associar secular com profano e eclesiástico com o espiritual, né? Aham, exatamente. Quer dizer, o que você faz na sua vida normal necessariamente Eu acho que sabe? eu acho que é um problema seríssimo, cara, que a gente adquiriu, que a gente acredita que a gente precisa de alguma forma de obras para ser salvo. E esses caminhos, esses espinhos que a gente coloca no caminho, essas dificuldades, na verdade são... isso aqui são obras aí que você precisa fazer para você ser cristão, ou para você ter o Espírito Santo morando dentro de você. Só que, na verdade, é só uma reformulação. É uma mudança de caminho, uma mudança de direção. Não é uma questão de, tipo, você atravessar barreiras e vencer coisas. Você pode atravessar barreiras, vencer as coisas e não ser crente. Porque as pessoas têm esforços pessoais, as pessoas têm capacidades intelectuais, né? Deus derrama a graça dele por todo mundo. Mas, assim, a questão está na mudança interna e não no externo, né? Não no que está de fora de você. Exatamente. Mas sabe o que eu acho também? Que por muito tempo as pessoas entendem o cristianismo como algo que é imposto, né? As pessoas de fora talvez tenham um pouco de dificuldade de entender que nós escolhemos as coisas. Nós temos decisões e temos livre arbítrio, né? Para escolher. Exatamente. E eu acho que isso faz toda a diferença. A gente conseguir fazer com que outras pessoas entendam que nós podemos escolher o que queremos fazer ou deixar de fazer e não é nada imposto, né? É uma escolha. Acho que tudo nasce, minha visão assim bem pessoal, eu acho que tudo nasce de uma forma muito deturpada que a gente começa a acreditar no cristianismo. Né? Alguém chega pra gente e fala, isso é verdade, acredite. E a gente começa a engolir isso e começa a engolir, na verdade, uma série de não verdades também, sabe? E depois, quando a gente começa a crescer, e eu acho que é por isso que hoje a gente tem até vivido uma era meio pós-cristã, né? As pessoas têm olhado e falado, isso não faz sentido para mim, porque me impuseram isso, sabe? Eu tenho que acreditar nisso. E aí, o que é apresentado? Justamente esse ponto. Tudo errado, tudo é mal, tudo esse negócio que o Davi falou do secular e do profano. Tudo é errado, tudo é profano, tudo é morte, assim. E não necessariamente, né? Não, sim, eu acho interessante porque Jesus, Paulo, Pedro, quando eles vão pregar a salvação, eles ofertam a salvação, tá ligado? Nunca é uma parada que é extremamente imposta assim às pessoas. Ah, não, porque você tem que cumprir isso, isso, isso. O chamado é sempre, galera, venham para Jesus. É uma oferta, tá ligado? Não é uma parada que, tipo assim, não é um tipo de lei, alguma coisa que você tem que ter para poder entrar num lugar, você tem que ter uma pulseira para chegar, sei lá, numa sala especial, ou um cartão para novas, ter né? acesso. As boas novas do Evangelho. A notícia é boa, né? Exatamente, é uma boa notícia. Exatamente. Eu acho que isso é maneiro, assim, e isso me lembra, não sei se vocês conhecem a visão que a Jocum trouxe, e que é até usada é a visão que norteia o Dunamis hoje, que é a visão das 7 esferas da sociedade. É tipo... Na verdade, eu acho que essa parada de 7 esferas aí é muito questão também do Dunamis
chamou... Na verdade, assim, eles têm uma influência, né? Assim, um cara chamado Herman Doiver. Ele falava que, na verdade, as sociedades elas se dividem em esferas Isso, também. é exatamente isso. Que era o Exatamente. cara da Jocum, não é? Não, o Doiver Ele não era da é Jocum, um cara não? antigo. Então eu confundi. É um Mas cara eu acho antigo. que é por aí, porque é justamente o ponto do cristianismo poder estar sendo empregado e revelado em diversas áreas da sociedade. Porque faz parte da vida e eu acredito muito que Deus quer pessoas assim como a gente em todos os lugares. Na parte do entretenimento, como eu falei, o lance do cinema. Poxa, é claro que Deus quer na minha visão, é claro que Deus quer um cristão ali que vai ser um exemplo. Porque a gente tem muito filme porcaria, tipo assim, que passa vários valores sombrios, ruins, assim, que tem, sabe? Será que não dá pra... Não precisa nem ser um filme, teoricamente, cristão, mas, poxa, levar a mensagem de Deus de alguma forma, tipo As Crônicas de Nárnia. Filmaço e que tem uma mensagem implícita bíblica, mas também maravilhosa fora disso, sabe? Sim, é. Mas Eu acho- pensando nisso... Desculpa, quer falar? Não, damas. Mas pensando nisso, você acha que, assim, já passou por alguma coisa assim, que você pensa, caramba, eu fiz alguma coisa e a pessoa falou, pô, tu é crente? Nossa, eu lembro de uma situação uma vez que eu tinha, acho que 15 anos, eu estava sentada numa arquibancada e aí estava na aula de educação física, eu não participei porque era um jogo de handball e eu estava sentada esperando a minha vez. E aí o pessoal do meu time, né, que eu ia entrar, fez um gol, eu comemorei e me virou um menino e falou, nossa, você é tão feliz, você é crente mesmo? E eu fiquei pensando, Isso é gente, muito louco, mas né? o crente Ao só ponto- chora. É muito louco, cara. Foi Caraca. deturpada a parada, realmente. Porque se for assim, gente, eu não sou crente, porque eu só fico rindo. É difícil chorar. E aí, tipo, isso me limita, sabe? Isso me define, é um negócio muito complicado. Vocês já passaram por alguma coisa assim? Já algumas vezes, cara. Eu gosto muito de futebol e, assim, uma vez eu jogava futebol, às vezes, no domingo de manhã, né? E domingo de manhã é a hora do crente estar na igreja, né? Só que, assim, lá na minha igreja, o culto começava às 10 horas. Aí o futebol era 7 horas, 7h30. Aí eu chegava e ia pro futebol, pegava minha chuteira e jogar bola. Aí eu chegava lá, qual é, varão? Vai pra igreja! Primeira Pois coisa é. que eu ouvi era isso, Você sabe? vê que assim? até hoje de fora, muitas vezes, tem uma noção de... Tem essa impregnada essa coisa da religiosidade, né? Cara, é um cristianismo secular, entendeu? A galera, tipo assim, faz uma mistura, assim, é um sincretismo com o cristianismo com uma cultura popular. Tanto que, tipo assim, todo mundo hoje em dia, sei lá, é adepto de uma oração, entendeu? De alguma coisa assim. Ah, não, Isso é muito enraizado todo na mundo tem um gente, né? ponto de ligação com o seu Deus, entendeu? A pessoa tem algum tipo de fantasia com Deus ali, tá ligado? Então, não, vou orar aqui, porque eu tenho minhas orações, eu tenho o meu isso, O Brasil é um sabe? país muito místico, né? Tem muito misticismo, assim, E a gente arrasta isso pra arraigado tudo, no né? senso comum mesmo. Eu acho que é muito isso. Futebol é místico, enfim, nosso dia a dia é místico, Supersticioso. tudo nosso é místico, é supersticioso, tem um significado espiritual, é muito assim a nossa Isso população é mesmo. fruto da visão de separação também, cara. Dessa coisa de a gente, de uma coisa assim, meio que uma coisa elevada que você não tem como alcançar e tipo, quando na verdade o cristianismo é acessível para todos, né? Exatamente. É a Verdade. novidade, a boa nova que você falou de que todos podem se achegar e comer da mesa. E E Deus tem o melhor para Verdade. todos, entendeu? E eu acho que é engraçado, né? Porque as pessoas dizem que, cara, você tem que ser perfeito, né? Pra você entrar na parada, você tem que fazer tudo corretamente. Mas não é assim, né? Jesus te chama e ele te ama tanto e por isso ele te transforma, te faz alguém melhor. Mas às vezes a gente, acho que a nossa igreja até é muito aberta, né? Ela realmente prega essa acessibilidade. Mas às vezes a gente vê por aí, né, que, nossa, você só vem se você tiver sem pecado, se você não tiver nada. Mas, cara, a igreja é para isso. Se você está com pecado, vem que Jesus te transforma, que você vai sair daqui transformado. A gente acredita nisso, né? Eu acho interessante, Paulo acho que é Filipenses, ele fala que ele deseja muito conhecer a Deus e conhecer o poder da ressurreição. Eu acho uma parada sensacional, porque através do convite de Deus, na verdade, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo poder que vai fazer a gente mudar. Verdade. É a mesma coisa, a mesma atuação que existe, esse poder que opera em nós, é a mesma coisa que vai fazer a gente restaurar, a gente voltar à condição original, né, na verdade, nos últimos dias, de que a gente foi criado. Né? A gente encontra propósito em Deus, a gente encontra finalidade na nossa vida, a gente retoma um caminho que a gente nunca devia ter mudado. Né? Eu acho que falta a gente, além dessa questão de chamar todo mundo, vem todo mundo, eu acho que precisa existir um discipulado em relação a esse poder de Deus, entendeu? Eu acho que esse poder de Deus é transformador e a gente não tem falado tanto dele. Ou seja, não é a nossa capacidade, antes de conhecer a Cristo, que nos torna aptos para se aproximar dele, mas é o fato da gente se aproximar dele e entregar a vida por inteiro é que nos capacita a alcançar novos lugares, né? E eu acho que o legal, tipo, esse ponto que você comentou, Lucas, de que é o poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Se você for parar para pensar, tipo, a morte é sempre a pior parte, né? Porque, na verdade, assim, falando em termos somente físicos e tal, é o fim, né? Tipo, acabou. morte é o Então, fim. assim,
A gente está falando do poder que conseguiu vencer a única coisa que até hoje ninguém arrumou. Quer dizer, existem outras coisas que as pessoas não arrumaram solução, mas assim, depois dessa não tem outra. Porque, por exemplo, a pessoa está, sei lá, acontecendo uma coisa, não consigo resolver, mas ela ainda está viva, vai talvez reconstruir, mas quando morreu, acabou. A morte não tem um consolo esperançoso, né? Exato. E você tem justamente um poder que venceu isso, sendo aquilo que é capaz de transformar. Mas aí que tá, né? Tipo, ele vai te transformar depois que você entra. Eu acho que essa é a parada maneira. Você vem e depois transforma. Ele vai estar disponível para você ali, mas você tem que vir primeiro. Exatamente. Tudo é escolha, né? A gente Cara, tava falando disso, né? É decisão, não E pode ser imposto. por que vocês acham que hoje em dia muita gente se chega na igreja, está na igreja de alguma forma e tem é como se fosse realmente uma frequência. Só que uma frequência seguinte, o cara está muito crente um mês, aí o cara passa 2 meses não crente, tipo um crente, sei lá, frio, um crente miserável assim, um cara mediano. Aí depois o cara tem uma animação e o cara fica muito crente de novo. Por que vocês acham que a gente encontra muito esse fenômeno, ainda mais entre os jovens? Olha, eu particularmente acho que hoje em dia um grande ponto é porque a gente, como jovem, tem um pouco de dificuldade de entender que quem está na igreja também é falho. E aí a gente olha para pessoas quando, na verdade, a gente tinha que olhar para Cristo. E aí, a partir do momento que a gente olha para pessoas, se a gente se decepciona ou se a gente olha para alguém e aquela pessoa não cumpre as expectativas que a gente cria, a gente começa a... Nossa, eu não vou porque o fulano vai estar lá, eu não vou porque, olha, o fulano está pregando, mas ele vive isso, isso e isso. Mas eu acho que a partir do momento que o nosso olhar está para Jesus, automaticamente, assim, a gente vai fazer um exercício diário para entender que Jesus ama pessoas e como você ama aquele que... Diz que ama aquele que não vê, se você não ama aquele quem vê, né? Exatamente. Eu acho que isso precisa refletir também no nosso amor entre as pessoas. Então, ao mesmo tempo que precisamos olhar para... Não podemos olhar só para pessoas e precisamos olhar para Cristo. Depois que olhamos para Cristo, também olhamos para pessoas com um olhar diferente. E eu acho que quando olhamos para Cristo, a nossa constância em Jesus, ela aumenta. Porque a gente entende que da mesma forma que eu quero o amor, a graça de Deus, eu recebo a misericórdia do Senhor, a outra pessoa também precisa receber, não só do Senhor, mas fluir através da minha vida para que essa outra pessoa também seja... amada mesmo, e para que com isso ela possa, o meu olhar para ela seja diferente. A gente tem uma tendência de... Eu acho que isso é um pouquinho dessa cultura do cancelamento, sabia? A gente tem a tendência de cancelar tudo que uma pessoa fala porque a gente cancela a pessoa. E aí a gente cancela a igreja porque algumas pessoas da igreja a gente cancelou. Entendi o que você falou. E aí a gente cancela Cristo, Fato, entendeu? fato. Verdade. A gente Verdade. vai associando uma coisa na outra, porque a gente vai muito ponto de faca, assim. Essa parada do- descredibilizasse, né? Sim, sim. E essa, aí... essa parada do cancelamento é interessante porque o cancelamento acontece porque, de alguma forma, eu não quero mais me relacionar, sabe? Então, tipo assim, eu não quero mais me relacionar para não me prejudicar. Então, eu não me relaciono mais, eu vou lá e cancelo. E nesse cancelamento, o que acaba acontecendo? Quando eu faço isso dentro da igreja, sabe? Cara, acaba a igreja. Se todo mundo se cancelasse, sabe assim? Se todo Não mundo... sobraria ninguém, na verdade. não sobraria ninguém, só Jesus. Verdade. Acabou, a igreja ficou Cara, lá. Jesus foi cancelado. Jesus Entendeu? foi morto porque ele foi, entre aspas, cancelado. Porque alguém não gostou do que ele falou. Alguém sim, não gostou do que certeza. ele fez. Verdade. Sim, é verdade, E essa é a verdade. parada. A gente estava até brincando antes de começar o programa que a gente ia ser cancelado na internet. E com certeza vai. a gente vai tomar uns hates aí. Vai ter a galera que não vai clicar no gostei, vai clicar no não Hates, gostei. Não nós gostei. chamamos. Mas a gente ainda ama e a gente recomenda o programa porque vai ser bom pra você. Mas enfim, é justamente esse e as ponto. pessoas- Sempre vai ter alguém que você não vai gostar. E as pessoas, elas são, hoje em dia, elas são treinadas, tá ligado? A tipo assim, se eu não tô me relacionando bem, não tá me fazendo bem, eu vou me afastar definitivamente, como se um relacionamento não tivesse uma reconstrução, uma ponte de reconstrução. verdade. Só que o cristianismo é o contrário. É a própria ponte de ligação com Deus, o que vai ligar a gente com outras pessoas. Então, assim, quando a gente admite que, não, eu vou parar de falar com o Davi aqui porque o Davi é tricolor. Eu acho ele tricolor, ele é muito ofensivo, ele me zoa muito. Eu vou parar de falar com ele por causa disso. Na verdade, eu corto uma relação com ele porque ele não me faz bem. Só que, na verdade, assim, cara, o sofrimento, ele acaba moldando muito a gente para muita coisa, sabe? Todo mundo já sofreu e todo mundo já aprendeu com o próprio sofrimento, né? Então, tipo assim, eu, de alguma forma, sofrer me relacionando com ele pode, na verdade, me tornar mais experiente para um dia, quando eu tiver que me relacionar com outras pessoas, eu tenho uma bagagem superior, eu tenho uma bagagem espiritualmente forte para poder lidar com as coisas, sabe? Eu acho que as pessoas estão rejeitando muito esse sofrimento como se fosse uma coisa, não, vai me fazer mal agora, eu não posso. Não, a gente precisa ter raízes profundas para que quando o vento venha, a gente continue firme. Firme, vezes- dando fruto ao mesmo tempo.
E sabe uma coisa também que eu fico pensando que, às vezes, as pessoas ficam esperando, né, o outro vir, o outro falar. Mas, cara, seja você, né, um agente de mudança, seja você a pessoa que vai, se posiciona. Eu acho também que isso faz a diferença. A gente entender que se a gente quer uma mudança, a gente precisa ter atitudes diferentes. Não dá pra querer algo novo fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez, né? Eu acho que isso também é um ponto. Eu vou muito na linha do Lucas também. Eu acho que também falta entender, às vezes, que faz parte do processo estar no meio de pessoas que vão errar com a gente, entendeu? Cara, processos. Eu Tá acho que essa dentro do palavra processo, tá dentro do combo do crescimento, de amadurecimento, estar com pessoas que vão errar com a gente. E às vezes é difícil. E é escolhendo não seguir nossa natureza humana, mas sim a natureza de Jesus em nós, que a gente vai conseguir passar por isso. Entendeu? Eu que acho- falta entender isso. Muitas vezes a gente encerra o processo porque pessoas erraram com a gente, mas é exatamente isso que vai fazer a gente crescer. E quando a gente encerra o processo, a gente enterra, de alguma forma, a ligação que a gente pode ter com a pessoa. Sabe? A gente enterra a nossa chance de crescer e de melhorar. Isso enfim, cara, infelizmente é uma cultura que acabou se disseminando no meio de todo mundo, não só da igreja. E, caramba,